Olá, fabulosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje com o Diogo Almeida. Tudo bom, Di? Tudo bom? Estamos aqui no De Lado com o Rufino. E assim, trouxe essa preciosidade fabulosa para falar sobre a sua vida, né? E aí a gente já começa perguntando o principal, né, galera? Que é muito importante. Qual o seu signo, Di? Porque a gente já cancela a entrevista nesse momento. Então, tem altas taxas de cancelamento. Gente, é câncer. É Áries? Ai, é Capricórnio. Ah, tá ok, Capricórnio com lua em quê? Lua em Capricórnio. Gente, olha, eu conheço um pouco sobre Capricórnio, então quem conhece aí de casa já escreve aqui embaixo já o relato. Pra mim passou porque eu tenho pouca experiência com Capricórnio. Se falasse Aquário, Áries, aí eu já tava correndo, né? Mas bom, Di, se apresenta aqui pros fabulosos, né? Fala um pouco sobre você, o que você faz, me conta um pouco sobre você. Bom, então, meu nome é Diogo, né? Já fui apresentado. Eu tenho, nesse momento, 30 anos. Eu moro em Santos, no litoral de São Paulo. Nasci também em Santos. E eu trabalho, nesse momento, para o Ministério das Cidades, para o governo, né? Na Secretaria Nacional de Periferias. Eu também sou estudante, estou cursando uma pós-graduação aí, na mesma área que eu trabalho. E, fora isso, eu gosto muito de andar de bike, gosto muito de malhar, sou vegetariano. Que legal. Bom, e me conta assim, você começou o seu processo de transição numa época onde poucas pessoas, né, já tinham feito, e também pelo SUS, né, gente? É muito importante a gente lembrar que o SUS está aí para ser utilizado, né? O que você pode contar desse seu início, desse seu processo de positivo e talvez até alguma coisa negativa que você possa passar para as pessoas que estão, né, no processo, iniciando o processo de transição delas? Boa. Eu acho que, assim, durante esse processo de transição, eu fui me descobrindo de várias formas, né? Tanto que eu saí do armário 4 vezes. Pera, primeiro foi como homem trans. Não. Primeiro foi como bissexual. Depois, na época... Gente, ele é bi. Já gostei dessa informação. É não monogâmico? Não monogâmico. É sobre isso, gente. Sim. Primeiro eu saí como bi, depois, quando eu me entendia como menina, como mulher, eu me entendi como lésbica. Depois eu transicionei, aí eu me entendia como homem hétero. E aí agora eu me entendo como transmasculino, bissexual. Ah, eu já achei que ele ia falar pão, gente. Mas é isso, né? Eu acho que tem essa questão, né, da bissexualidade com a pansexualidade. Mas, assim, eu não me importo com o gênero das pessoas que eu me relaciono, assim. Ai, que legal. Até porque também as pessoas fazem uma mistura muito problemática de gênero e sexualidade. Galera, vamos aprender. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Então isso é uma informação muito importante. Pessoas trans, masculinas ou femininas, elas podem ser héteros, elas podem ser bis, elas podem ser pans, elas podem ser lésbicas. Então, assim, é isso, né, gente? Eu não vou dar uma aula aqui porque eu já tenho muita informação no meu Instagram, mas é um pouco sobre isso. Bom, e nessa época me conta, como foi para você iniciar esse processo, né, pelo SUS, até um pouco antes, assim, em que momento você falou, eu quero começar o meu processo? Então, eu comecei a minha transição em 2012, né? Eu sempre falo que, para ter uma referência política ali, o gigante ainda não tinha acordado. Ai, mas estava prestes. Prestes, né? Os 20 centavos estavam ali, viu? E eu tinha 16 anos na época, né? E aí, aquela loucura e tal, eu abri o Google numa madrugada qualquer e comecei a jogar lá, tipo assim, mulher para homem. Mulher vira homem, como virar homem. Não tinha a palavra trans, não tinha nada, né? E aí eu comecei a ser direcionado para conteúdo da nomenclatura que se usava na época, que era de transhomens, né? Então comecei a ler muito sobre os transhomens, comecei a me identificar enquanto transhomem. Encontrei o João Nery, o João W. Nery, que foi muito relevante aí pra minha transição. Um ícone, né, da comunidade. Sim, o ícone da comunidade, assim, a gente trocava ideia, ele trocava ideia com a minha mãe, Ai, que legal. que começou a me entender. Minha mãe me pegou lendo o livro do João Nery, e aí embaixo do livro, assim, o subtítulo é Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Ela, o que é isso? Como assim, eu falei, né, meu Deus, gente? meu Como mundo assim? caiu.
E aí a gente começa ali a conversar, né, sobre transexualidade, eu também descobrindo coisas, e à medida com quem ia descobrindo, ia compartilhando com as pessoas, com a minha família, com as minhas amizades, né. E aí entra o SUS também, né, porque logo no começo, ali em 2013, eu comecei a procurar, principalmente meu foco, né, na época, adolescência, no talo, né, tipo, queria muito me harmonizar. Queria muito, porque meu corpo estava mudando. Eu falei, meu Deus, eu não quero, eu preciso parar, eu preciso reverter, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu fui atrás disso, e aí eu tenho esse contato com o SUS, indo atrás dessa harmonização em 2013. E naquela época eles eram bem receptivos, eles entendiam. Eu imaginei, né? Perguntei por perguntar, mas, tipo, acredito que estamos em termos de uma evolução de 2002 para 2026. Mas pra você, assim, foi tranquilo? A palavra, né? Tranquilo é muito forte. É muito forte. Mas assim, vivi, passei por isso. Conseguiu sobreviver, eu acho que o importante é isso. Na época que eu comecei a fazer esse acompanhamento no Hospital das Clínicas, eu fiz parte do primeiro grupo de adolescentes trans do Brasil que tinha acompanhamento médico. Porque a gente era menor de idade, na época era proibido, não podia, né? Que legal. Eu não sei, a partir de que momento a pessoa, no caso, ela tem que ser maior para começar o processo de transição? Tem uma questão do uso de hormônios, né, e sobre as cirurgias, né? Então, de acordo com o processo do SUS, para você se hormonizar, você precisa ter mais de 18 anos. E aí tem várias questões, porque em casos específicos você já consegue fazer um bloqueio hormonal através do Hospital das Clínicas, que tem esse caráter de hospital-escola, né? Então já é feito esse bloqueio hormonal, né, da puberdade. E aí mais pra frente, a partir dos 16 anos também é possível começar com os hormônios. Só que recentemente isso mudou. E aí a gente tinha adolescentes trans que já estavam no processo de hormonização. E aí eles ficaram num limbo, sem saber se eles iam conseguir continuar a ter esse acesso ou não. Então foi um caos, assim, mas é uma coisa muito discutida ainda, tipo, esses momentos. Esses processos, né? Bom, aí naquele momento, continuando, aí você iniciou o SUS, aí existe um tempo para você começar as cirurgias, como funciona? Tinha até então um tempo para eu começar a me hormonizar, né? Precisava fazer 6 meses de terapia. Um psicólogo? Um psicólogo e um psiquiatra. Legal. Os dois. E aí, depois desses 6 meses, eu seria encaminhado para a hormonização com uma endocrinologista. E eu poderia me submeter a cirurgias a partir só naquela época dos 21 anos. Certo. Não era nem 18 ainda. Quando você diz cirurgias, eu sou bem ignorante nesse sentido, é qualquer alteração no corpo? As cirurgias que, nesse caso, dependendo do ambulatório que você está, do serviço que é oferecido, vai oferecer ali. Então, no Hospital das Clínicas, eles têm a cirurgia da mamoplastia, né, masculinizadora, que também é conhecida como mastectomia, tem a esterectomia, tem a cirurgia de redesignação sexual, certo. Tanto para as meninas quanto para os meninos, né, transmasculinidades e transfeminilidades. Que legal. E aí, esse processo, quando você fez a sua primeira cirurgia? Foi em 2016, né, eu entrei no SUS em 2013, e aí tem esse processo transexualizador do SUS que ele exige 2 anos de terapia, né? Então eu fiz os 2 anos, estava apto já para fazer todos os procedimentos, só que aí eu entrei na fila do SUS, né? E daí é uma filinha, né, gente? E peraí, você falou 2016, a gente estava quase caminhando pelo limbo, né? Mas enfim. Que é uma outra questão, né? Que não vem ao caso. Apesar de estarmos no ano de eleição, né? A gente aprende a votar, mas vamos lá, continua. O limbo já estava sendo visto. O limbo ele já tinha. Pera, o que é aquilo ali? É um limbo, né? Sim. Então, em 2016, eu consegui fazer a mamoplastia, porque, na verdade, abriu um ambulatório na minha cidade, em Santos, né? No Hospital Guilherme Álvaro. E aí, em 2015, eu consegui ter acesso a esse ambulatório, quando ele abriu, e em 2016 eu consegui fazer a cirurgia, porque como eu já tinha os 2 anos, eu já tinha um laudo para fazer a cirurgia, e o ambulatório estava aberto há 1 ano e ninguém tinha como ter passado por 2 anos, entendeu? Então, tipo assim, eu fui o segundo do ambulatório a operar. Que legal. Aí, em 2017, eu fiz a cirurgia de esterectomia, e agora, em 2025, eu comecei o processo da redesignação, que eu fiz em 2 etapas. Legal, a gente vai chegar lá, gente. Bom, assim, existe algum momento dentro da sua transição que você percebeu assim, agora finalmente estou vivendo
o que eu nasci pra viver. Tem esse momento? Eu acho que tem muitos desses momentos, assim. São outras né? saídas, assim, do armário, E tem uma digamos, coisa que né? eu gosto de falar, assim, que é importante. Acho que até é uma coisa mais geral sobre até o que já foi falado, assim. Essa é a minha experiência pessoal, né? Tipo, Perfeito. nenhuma Existe pessoa trans é individualidade, obrigada. né, de cada pessoa, certo? Nenhuma pessoa trans é obrigada a fazer cirurgia, se hormonizar, nem nada parecido, pra ser validada enquanto uma pessoa que merece respeito, né? Sim. E aí, dentro desse processo que eu passei, dentro dessas modificações corporais e etc., né? Eu tive vários momentos que eu acho que pouco se fala de euforia de gênero. É uma palavra que eu não conhecia. Porque sempre falam que as pessoas trans têm disforia de gênero, o quão sofrido é, porque quer se cortar, quer isso, quer aquilo, coisas ruins e tristes, e tipo, a gente tem muitos momentos de euforia de gênero também, sabe? Eu lembro quando as pessoas começaram a me tratar masculino na rua. Foi o auge da minha transição, assim. Tudo, né? Era maravilhoso, assim. Eram vários momentos de euforia de gênero. A primeira vez que eu entrei num banheiro masculino em público, assim, de tipo, pô, eu tô num lugar que ninguém vai se espantar com a minha presença, sabe? Tipo, vou fazer xixi, pelo menos eu achava que ia fazer xixi em paz. Tadinho, né? Até começar. Caímos para 2025, 26, né? Enfim, que daí piora tudo isso. A ladeira desceu um pouco mais. E a sua família, ela sempre te apoiou em todos os seus processos? Na verdade, não. No começo foi bem complexo, assim, por essa falta de informação. Sim, né? Era um momento que não tinha nem referências, né? Exato, assim, hoje a minha mãe, ela é a mais parceira da minha família, assim, nesse quesito de transição, ela é do Mães pela Diversidade, ela toda, Ai, que legal. toda participativa, assim, né? Mas no começo também foi difícil para ela, assim, né? Porque ela trouxe depois, numa conversa com ela, que ela lembra de quando eu tinha 3 anos, eu cheguei a verbalizar para ela que eu era um menino. O que eu entendia de ser um menino, pelo menos, naquela idade, né? E aí ela falou que nesse dia ela deitou na cama, assim, pra dormir com meu pai e falou, eu acho que ela vai gostar de meninas. Mal sabia. Tadinhos, o que esperava. Gente, é isso, né? Sobre a individualidade de cada um, mas que bom que hoje ela te aceita e ela é sua parceira. Isso é muito importante, né? Para todos nós LGBTs ter esse aconchego familiar, esse apoio, né? Então, assim, você mãe, você pai, apoie seu filho. Né? Isso é importante para o processo dele. Já são tantas coisas na nossa cabeça que vocês nem têm noção. Então, assim, para a gente ter mais isso ainda, então, assim, apoiem. A gente entende que existe aí um medo, existe um cuidado. Porque, às vezes, muitas pessoas têm cuidado, né? Tem a preocupação, o que o meu filho, o que a minha filha vai passar depois, né, dele se assumir, dele transicionar. Mas isso a vida ensina a gente aprende. E ter o apoio da família é muito importante. Então, você mãe, você pai, você irmão, você primo, apoiem os seus parentes. É muito necessário esse apoio para todo mundo. Bom, a gente está falando sobre, né, a cirurgia de afirmação de gênero. Me conta, assim, desperta muitas curiosidades, assim. Não que eu queira ver uma foto, nada sobre isso, gente. Eu não pedi até agora uma foto para eu ver. Mas é uma curiosidade nacional, né? Não que eu vá pôr aqui. Gente, vou pôr no stories do Instagram. Só pra membros. Mas me conta, assim, desde que você fez a cirurgia que foi recente, né? Que você falou 2025 e 2026, qual o impacto emocional que mudou dentro de você depois desse processo? E assim, é isso. Eu ia falar uma outra pergunta, mas me responde essa primeiro. Bom, acho que de forma mais generalizada, assim, tipo, foi uma coisa, uma realização muito grande no sentido de qualidade de vida mesmo, sabe? Porque era uma preocupação que me acompanhava, principalmente eu tinha uma questão muito forte com o uso de banheiro, assim, era uma coisa que eu já sou muito traumatizado, assim, tipo, já tive inúmeras situações com o uso de banheiro, assim. Eu já entendo, porque para um gay afeminado usar o banheiro masculino também, gente, não é na mesma, né? Não estamos aqui questionando, não estamos medindo, mas é sempre muito constrangedor. Parece que a gente está ali sempre por um outro motivo, e nem sempre é, né? Infelizmente existe uma galera que vai para isso, e tudo bem, cada um, mas assim, eu te entendo que é bem complexo. Eu imagino que para você então seja milhões de vezes maior do que isso. É uma experiência horrorosa pra todo mundo, eu não sei como é que pode. Gente, é horrível. E aí,
essa questão me pegava bastante, assim, né? E tem uma outra questão que foi o parte de luta até chegar nessa cirurgia, né? Então essa cirurgia, ela sempre ocupou um espaço muito grande na minha vida, assim. Porque desde que eu entrei no acompanhamento do SUS em 2013, eu já me demonstrei interesse, né? Me inscrevi, tentei entrar na fila da forma com que dava, e foram 12 anos de fila. Tipo assim, Nossa, muito tempo. E nesse meio tempo eu tentei por militância, eu tentei sair em revista, eu apareci no Globo News falando sobre a fila da cirurgia, em vários meios de comunicação, assim. E a minha última tentativa, quando completaram 10 anos que eu estava esperando, eu falei, eu preciso tentar de outra forma. 10 anos, tô tirando leite de pedra aqui, né? E aí eu mudei de país para fazer essa cirurgia. Eu fui morar em Portugal para fazer essa cirurgia por lá. Fiz uma vaquinha online e tudo, assim. E aí depois a cirurgia saiu aqui e eu venho pra cá. Você acabou não fazendo lá, você acabou voltando pra cá, é verdade. Voltei pra cá e fiz pelo SUS, no meu país. Tá vendo? Gente, faz o L, obrigado. Que legal. E agora, vamos, né, saindo de 2012 para 2025, você acha que agora o SUS está mais apto a entender uma pessoa trans dentro do ambiente ali dele? Assim, eu vejo que as coisas estão mudando, assim. Estão evoluindo. Existem coisas mudando. Não que não exista um longo caminho a ser percorrido, assim, né? Então, por exemplo, eu vejo já um avanço na quantidade de centros especializados em pessoas trans, tanto em UBSs, quanto unidade de saúde da família, também está tendo mais inclusão. Tem uns ambulatórios voltados para as pessoas trans que estão disseminando. Eu vejo também muito na minha região, na Baixada Santista. Ainda poderia ser muito melhor? Com certeza, poderia, né? Mas, por exemplo, de quando eu comecei para agora, a diferença é enorme, assim. Que legal, isso é muito importante, né? Até porque é um serviço gratuito. Então o SUS é só de São Paulo, né? Não, o SUS é Brasil. É Brasil inteiro. Então, assim, pessoas do Brasil inteiro podem utilizar o SUS. E por ser gratuito, isso é muito importante para que todo mundo mas se sinta também acolhido, né? É importante que ele se sinta bem acolhido naquele ambiente, né? Para não ser mais um lugar onde a pessoa vai sofrer preconceito, porque eu imagino que, né, eu não consigo nem imaginar, mas eu deduzo que a pessoa já vai ali muito debilitada, porque são, né, na esperança de uma coisa, com medos dentro dela, então é um lugar que ela precisa de muito acolhimento, né? Então é importante que esses médicos sejam treinados. Vamos mandar aqui um recado para o SUS, vamos treinar melhor essa galera. Bom, me diz uma coisa, o que você diria, assim, existem muitos mitos, né, sobre o homem trans. Algum que você queira quebrar nesse momento aqui e falar, olha, gente, não é sobre isso? Eu acho que tem um mito que até dialoga com o nome, o nome homem trans, de que pessoas transmasculinas são homens. Perfeito. Acho que esse é um mito grande que tem, assim, tipo, as pessoas olham pra mim também e me colocam nessa caixa do homem, assim, mas, na verdade, das pessoas transmasculinas que eu conheço, grande parte delas não se identifica enquanto homem, assim, né? Então tem um lugar... Por que eu digo isso, né? Porque muitas vezes acontece uma comparação entre homens trans e cis, generalizando quando se fala sobre homens, assim, certo. De que homens são, enfim, potenciais violentadores, né? Os cis são meio confusos, né? Que são machistas, etc. Eu não tô falando que pessoas transmasculinas também não possam ser, né? Não reproduzem machismo, entendeu? Mas, tipo assim, essa comparação... Essa comparação entre pessoas transmasculinas e homens cis, ela é totalmente descompassada, assim, tipo, é preciso levar em consideração a trajetória das pessoas transmasculinas, que muitas vezes já passaram por essas violências, em que nesse momento elas podem estar sendo acusadas, sabe? Gente, isso é muito importante. Mas, Gi, me fala, no mundo, né, que a gente vive atualmente, nessa sociedade, né, o que você acha o que melhoraria para que os homens, eu vou usar mesmo, né, os transmasculinos vivessem com maior dignidade? O que você acha que seria o auge, assim, que precisaria mudar? Eu penso muito nessa questão de humanizar as pessoas trans, assim, né, de olhar para essas pessoas como pessoas que são dignas
de um espaço na sociedade, dentro da sociedade, não à margem, né? Então, tipo, olhar para um boy transmasculino e pensar que ele vai precisar de apoio durante uma gravidez, sabe? Entender as particularidades dessas pessoas. Adoro. Entender essas particularidades dessas pessoas, assim, né? Então você conseguir se colocar no lugar do outro também, né? Humanizando aquela pessoa e entendendo as questões individuais que ela tem, né? Então quando a gente consegue ter esse tipo de proximidade, assim, né? Tudo vai fluindo melhor, né? Perfeito, isso é muito importante. Bom, a gente entra agora numa coisa assim mais leve de perguntas, que é o quadro Fabulosidades, onde eu vou pedir para você apresentar aqui fazer algumas perguntas e apresentar aqui algumas, vou falar celebridades trans, isso vai que legal. Pessoas fabulosamente trans, pronto, vamos usar dessa maneira. Atualmente, quem você indicaria para os fabulosos seguirem de pessoas que fazem conteúdos que são pessoas trans, não exatamente que fazem conteúdos somente trans, né, mas que sejam pessoas trans. Um beijo do Japão, adoro. Amo. Olha, de conteúdos que eu consumo, assim, né? Eu não sou muito de consumir conteúdos, eu acabei de voltar de 4 meses fora do Instagram, mas eu gosto muito dos conteúdos do Dante Olivier. Perfeito, vou colocar o arroba aqui dele quando a gente tá falando. Que é Transmasque também. E do Jonas Maria. O vulgo marido da dona Nathalie Neri. Inclusive, eu nem vou saber o nome, mas o marido da Dakota está passando por esse momento, que ele quer deixar de ser o marido da Dakota pra ser, eu nem sei, olha, tão louco, eu nem lembro o nome dele. Pra mim ele é o marido da Dakota. Então, assim, ele quer deixar de ser o marido da Dakota pra ser individual e viver a individualidade dele, né, gente? É muito importante. Eu acho que é Lohan. É Lohan? É Lohan, é verdade. Lohan, um beijo, te adoro, viu? Vou decorar seu nome, calma. É que a Dakota já consome há muito tempo. Corrida das blogueiras, né? Quando ela falava mal do Drag Race, que ela ainda vai entrar, que ela vai entrar no terceiro, vamos lá. Mas enfim. Esses dois que você indica. E mulheres trans, assim. Quem que você gosta, assim, na música, na arte, no cinema? Olha, eu vou citar aqui Linda Quebrada. Maravilhosa, com uma música nova, Bafo. Eu tô esperando muito o álbum completo, assim. Eu sou muito cadelinha do Pajubá, não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Muito cadelinha do Pajubá. Mas eu fui assistir o show, tive essa honra, esse prazer de ver a Natasha Princess batendo cabelo. E pra mim é um álbum, assim, que merecia muito mais reconhecimento. O outro álbum, que eu esqueci o nome, que é muito bom também, que vieram com umas músicas muito legais. E eu confesso que, particularmente, eu esperava que... eu me emocionei quando ela entrou no Big Brother, assim. Ai, sim. Porque eu falei, gente, a Lina tá no Big Brother, que coisa mais... Eu queria que ela tivesse cobrado menos, mas enfim, né? Não sei, né? Se um dia eu entrar, que é meu grande sonho, né? Vocês vão entender, mas acho que é só aquela pessoa que passa por esse processo. E ela teve o processo dela lá dentro, né? E que bom que agora ela tá se recuperando e é maravilhosa, assim, gente. E quem ainda não teve a oportunidade de ir num show, vá, né? Porque é uma coisa, assim, única. Inclusive, ela tem feito uma versão da Kelly Key, do Baba Baby, maravilhosa, que vocês acham no YouTube. Chique. Aline, quem mais você indica? Urias também eu amo. Diaba, amo. Nossa, esse último álbum, ela com Criolo, pra mim, assim, a faixa dele. Carranca. O álbum inteiro tá muito bom, né? E assim, mas eu tô apaixonada por Deus, né? Com Criolo. E tem a Marcinha do Corinto, assim, nas intros, pra mim foi, assim, legal trazer, né? São pessoas lá de trás com as pessoas novas, assim, a old geração com a geração atual. E pra mim foi fantástico, assim, o trabalho dela é maravilhoso também. Acho que é um álbum muito diferente do que ela costuma fazer, mas assim, gente, ela tem música nova com a Pablo tocou, olha, eu tô assim, ansioso. E tem ela no podcast com a Erika Hilton, Erika Pod. Ai, eu não assisti esse episódio ainda. Gente, o Erika Pod também, né, pra quem não assistiu, assista, assim, só pessoas legais. Ela levou a Vina das Irmãs de Pau. Ela levou as duas, né? A Isma e a Vina. Eu só vi uma. Ela só levou vi a Isma. Depois a Vina também foi. E assim, a Urias e assim, uma galera tá tendo muito legal, assim. Que espero que tenha novas temporadas, porque
Ficou um bate-papo tão gostoso. Chique. E quem mais quer indicar? Ai, é que é muito fichada, né? Mas eu vou puxar ela pra puxar outra. Que tem a Lineker, mas tem uma música dela com a Mel, que é muito linda. A saudosa banda UO, gente, só quem viveu, Shake de Amor sabe que é assim viver. É uma outra banda também que eu queria muito que teve um reconhecimento maravilhoso, mas eu queria que tivesse muito maior, porque, gente, eles cantam demais. Individualmente também eles estão vindo assim. Quem não viu o último CD do Davi, tá assim, o sabor do eletrônico tá maravilhoso. A Mel também lançou um CD de remix aí que eu vi outro dia e tá muito bom. Ela tem uma faixa que eu não lembro o nome, mas que ela fala sobre Xangô, que é maravilhosa. Não sai da minha, assim, amo. Nunca vi pessoalmente, nem nunca assisti um show, morro de curiosidade. Você já viu o show dela? Já vi. Eu vi o último show que eu vi foi um retorno da Banda UO que teve no Rock Pride. É verdade. Que se reuniram, né? Que legal. Eu vou puxar uma outra pessoa que a gente ainda não tinha comentado, mas que eu acabei de ver na Casa 1, que foi a Jalu. Ai, gente, que, assim, e saí apaixonado por ela, assim. As músicas, né, pelo amor de Deus, assim, a gente pirou, eu queria um show completo. Ela cantou poucas músicas, viu, Jalu? Cantou só 7 músicas, a gente queria umas 15. Voltou pro Misery, então cantou 8, vai. Mas assim, que pessoa agradável, eu não a conhecia. E tirou foto, ficamos lá conversando, assim. Inclusive quero ela, tá super convidada aqui pro quadro. Maravilhosa. Bom, assim, acho que da música a gente falou Lineker, né? Maravilhosa também. Gente, a primeira travesti a lotar um estágio, né? Vamos, né? Vamos dar. Né? Já tinha lotado ali a Mangabaú, que não cabia gente naquela virada cultural. E agora você arrastar essa multidão, as pessoas saberem suas músicas de cor, uma mulher preta, travesti. Olha, é isso. Eu tiro a minha peruca, a louca tira meu chapéu, porque ela realmente merece. E ela merece tudo isso que ela tá recebendo, né? Eu não sei se você assistiu a série Manhãs de Setembro. Assisti. O que é aquela série, gente? Nossa, é muito boa. Eu quero uma terceira temporada, porque eu amei as 2 temporadas, assim, e mostra uma realidade, né? Isso eu sei que é muito legal, e por mais pessoas trans na TV, né, gente? Estamos tendo nesse momento, mas a gente quer mais ainda. Exato, lembrado que teve o Ivan aí, que foi. Você se sentiu ali, aquele personagem, você acha que ele foi representativo? Pode ser sincero. Achei que ele foi chacota. Global, ele chacota. Tá falando, é ele que tá falando. Eu achei que foi chacota, assim, porque, nossa, teve um negócio dele tomar testosterona e ficar violento, tipo assim. Gente, assim, isso é caráter. Caráter gay. Mas teve umas cenas bonitinhas ali no final, quando ele passou pela cirurgia. Foi emocionante. Foi emocionante. Não que a gente cancele menos ele, né? Mas a gente vem de 2 novelas com 2 mulheres trans muito legal, né? Eu não acompanho, assim, só na internet, eu não assisto regularmente, mas a gente teve agora a novela das 8, que era, eu não lembro o nome da atriz, gente, me corrijam, que ela arrasou ali com o filho da Letícia Spiller. E antes a gente teve uma outra também na novela das 8, então isso é muito importante, né? Gente, a gente tem aí, né, vamos falando de old, a gente teve a Nanny People aí, numa novela das 9, né, fazendo a novela inteira, há muito tempo atrás, também foi uma novela que todo mundo nem lembra mais, mas a importância de ter um papel, de ter uma pessoa como ela, na Globo, né? Depois ela fez outros programas de música, então a Nanny People é uma grande referência também, aproveitando para acrescentar, de pessoa trans que tá ali no meio. Não concordo com algumas coisas que ela fala, tá tudo ok, mas enfim, eu acho que a gente preza pela individualidade de cada um, né? Sim. Me conta, e assim, de livro, o que você indicaria para as pessoas? Eu tenho um que me marcou muito, né? Que é o do João Nery, Viagem Solitária. Quem não leu, leia, é um livro maravilhoso. Mas o Queda para o Alto do Anderson Reiser também é lindo, assim. Ai, que legal. Eu conheço poucos autores, além do João Nery. Eu não me lembro de ter lido outro livro, olha que eu até leio, dentro da possibilidade do tempo que a gente tem, mas eu não li. Eu vou só falar uma coisa do nada, que eu acabei de assistir, que se você não viu, você tem que ver, que não tem a ver com pessoas trans, mas que até tem a ver. Que é o 15 Dias, o filme, é muito bom. É muito bom, assim, relata essa questão, né, de ser uma
um corpo gordo, né, e afeminado, mas eles, assim, tem várias outras colocações, assim, o que é muito legal. Não vou dar spoilers, mas, assim, acho que o que eu mais gostei não é nem o fato de ser o Heartstopper brasileiro, né, que é aquela coisa de, o gordo se apaixona por um padrão, não é nem essa a questão, mas eu acho que os outros campos do filme é muito legal, a relação que ele mantém com a mãe dele, assim, é uma coisa mais fofa do mundo, assim. Então, quem não viu, assista, porque também é muito bom. Eu quero muito ler o livro também, porque veio de um livro. Eu adoro ler o livro depois, até para ter crítica, né? Porque a gente critica, a gente tá aqui para isso. Mas vamos lá. Agora eu quero fazer um joguinho com você, que é de palavras. Eu vou te falar uma palavra, uma frase, você pode falar o que vir na sua cabeça. Ok. Né? Que é uma coisa assim sem filtro, não tem problema, tá? A gente não vai ser cancelado. O mito. Que não seja aquele. Não. Socorro, jamais. Não tolerarei. Não tolerarei. Não tolerarei. É um mito que pessoas trans odeiam o seu corpo. Uma verdade. Que... ter um filho, uma filha, um filho LGBT muda uma família. Um preconceito que te irrita. Além de todos, claro. Nossa, qual que eu vou escolher? Já tantas opções que foi Racismo, xenofobia. Primeiro. Uma pergunta que você adoraria que fizessem. Nossa. Meu Deus. Sei lá. O WhatsApp dele, talvez? Não Pode sei. ser. Pode ser, né? Pode ser o WhatsApp, por que não? Por que não, né? Um contato. Um elogio inesquecível. Nossa, sim. Eu recebi um elogio super recente de uma pessoa que se entendeu como trans, que eu já tinha dado a bola pra ela que ela era trans, mas ela ainda não tinha caído a ficha. Aí ela agradeceu por eu ter visto ela antes mesmo dela se ver, assim. Eu achei isso muito bonito, assim. Ai, que legal. Acho isso muito fofo. Bom, uma conquista. Uma conquista? Meu, tá vivo. Meu Deus. Sim. Sobreviver, né? Sobreviver. Concordo com você. Um arrependimento. Não vale ter... ter beijado você, fulano. Já pensou? Você, eu queria viajar mais. Que legal. Uma palavra para quem está se descobrindo trans. Autoamor. Se amem. Já dizia Jesus. Não se odeie, pelo amor de Deus. Chega de gente que se odeia, por favor. Já basta o mundo odiando a gente, galera. Já é o suficiente, não é? Não que seja fácil, né? Bom, a gente tá caminhando aqui pro final, fabulosos. Mas eu queria deixar aqui 2 perguntas para finalizar. A primeira, se você pudesse voltar no tempo, o que você diria pro Di de 15 anos? Confia no processo. Confia no processo. Confia que vai dar certo, né? Vai. Que bom, é isso. Ó, não desista, confia que vai dar certo. Bom, quando as câmeras desligarem, né, essa entrevista terminar, qual é a mensagem que você gostaria que cada pessoa levasse para casa depois de conhecer a sua história? Ou parte da sua história, né? Eu queria deixar uma mensagem, assim, de leveza, assim, e uma visão mais ampla sobre pessoas trans, assim, de que a gente é mais do que trans, assim. Então, tem várias outras coisas que eu poderia falar aqui sobre a minha vida, e nós somos pessoas extremamente individuais, assim, com seus próprios gostos. Seus próprios gostos, suas próprias trajetórias, sua própria história, né? Suas próprias questões. Individualidades, né? Exato. E essa mensagem de que é importante a gente confiar no processo, sabe? Eu acho que às vezes começo de transição ou, enfim, descobertas assim deixam a gente com muita expectativa, né? Então eu acho que é importante assim confiar no processo
e focar muito nessa questão de se amar, assim. Eu sei que às vezes isso na internet hoje parece um discurso meio vazio, Meio né? coaching, né? Uma vibe meio coach, só que é sério, a gente tá passando por uma pressão social, tanto estética quanto de rotina. Existe todo um jeito de fazer. Tem uma rotina que é certa, tem uma alimentação certa, tem um jeito certo de se movimentar, o jeito certo de se vestir, o jeito certo de ter um rosto, uma boca, um nariz. E, tipo assim, a individualidade das pessoas tá se perdendo, sabe? Então, acho que é importante a gente se amar, porque às vezes eu olho pra uma galera e fico, gente, essa pessoa se odeia. Como assim, né, amada? Eu quero acrescentar aqui também uma coisa que é muito importante. Eu nunca tive contato com pessoas trans, né? Então, desde que eu passei a fazer o conteúdo, eu passei a ter mais contatos com pessoas trans. Ainda assim, um pouco contato, assim, tenho feito amizades, tenho conhecido histórias. Eu até falei isso quando a gente conversou quando a gente conversou a primeira vez, né? O quanto que é importante a gente dar abertura um para o outro. Eu acho que é também se permitir se conhecer. Eu acho que a gente acaba se fechando em bolhas. Corta para eu que sou urso, né? A gente acaba se fechando em bolhas, o que é muito ruim. Mesmo dentro e aí a gente acaba não dando espaço para o outro te conhecer. Né? Então, assim, além de se amarem, se permitam, sabe? Fazer amizades diferentes. Eu sei que deve ser muito confortável, como é pra mim, estar dentro de um grupo onde são todos iguais a mim, no sentido, né, literal mesmo. São pessoas, eu me sinto mais à vontade, mas dá abertura pra gente se conhecer, pra gente trocar. Porque é isso, assim, a gente precisa entender a história de cada um, até pra gente ser colaborativo com ela. Então, isso é uma coisa, assim, se permitam mais, sabe? Façam amizades com homens, mulheres, com quem tiver a fim de fazer amizade. Porque eu vou dizer muito de fora, eu ainda acho que há uma resistência por vocês já terem passado por várias situações ruins, eu acho que acaba mesmo fechando um pouco o outro para conhecer pessoas novas, assim, até para fazerem amigos. Mas isso é importante, porque a gente luta pelo mesmo ideal, a gente está aqui pro mesmo fim, né? Se tudo der errado, a gente tá todo mundo, né? Então, assim, vamos se dar mais as mãos, sabe? Vamos nos permitir mais, assim, se conhecer, né? Pra gente poder até entender melhor. A gente acaba se subdividindo muito. Isso é legal até um certo ponto. Eu mesmo dentro da comunidade ursina, eu falo muito sobre isso. A gente não pode se fechar pros outros. A gente tem que, obviamente, ser acolhido, mas a gente tem que acolher a todos, todas e todes. Então, eu acho que também isso é legal, principalmente vindo de pessoas trans. Não sei, porque é isso, eu agora tenho um pouco de contato, mas eu tive muito pouco até aqui. Tenho 40, não vou falar a minha idade. Não. Né? E aí, aí eu tive poucos contatos mesmo. Eu tive uma amiga que transicionou, e desde que ela transicionou a gente parou de se falar. Porque é um mundo diferente, né? Ela frequenta lugares que, naquele momento, isso a gente tá falando de anos, né? Não me cabiam. Então, eu acho que a gente precisa desse relacionamento, sabe, um pouco melhor. Eu acho que, não sei se você concorda, não sei se você tem essa visão. Concordo. E acho que nisso a gente também abre para um debate super importante, que é essa questão da interseccionalidade, assim, né? Então, tipo assim, o quanto questões que às vezes eu não tenho por ser uma pessoa trans, outras pessoas têm. Sim. E às vezes a gente está muito segmentado, por exemplo. Eu vejo às vezes várias semelhanças com, por exemplo, PCDs, né? Pessoas que vivem com deficiência, principalmente cadeirantes, assim, que têm dificuldade de entrar no banheiro, tem que ir para ver como é que é o banheiro. É uma coisa que eu fazia muito. Ele, né? Eu sempre pedia para um amigo meu ir no banheiro, ver como é que é o banheiro, ou um lugar, ver como é que é a entrada desse lugar, se tem rampa. E a gente, era engraçado, porque eu tinha uma chefe que era cadeirante, a gente ia junto nos espaços assim, e eu perguntava, como vocês lidam com o nome social? Se alguém chegar com um RG, com uma imagem muito diferente, o que vocês vão fazer? E no mesmo espaço ela ia ver como é que era a rampa, o banheiro, o tamanho do elevador. Mas quando a gente fala de diversidade, a gente não fala só sobre diversidade, a gente fala sobre pluralidade, né? Que é isso, a diversidade, ela é para todo mundo. A diversidade, e quando a gente fala essa palavra, é que a gente está numa coisa meio política, mas eu acho que eles distorcem muito isso. Quando a gente está falando sobre a diversidade, é o que você acabou de colocar. É sobre ter rampa, é sobre ter mulheres, é sobre ter pessoas negras, é sobre ter pessoas de outros países, assim, é sobre tudo. Não é só sobre, a diversidade é só para ter pessoas LGBTs que querem mais. Não, isso está muito além. Isso que a gente tem que entender, né? Que, assim, não é só sobre isso.
Você falou uma coisa muito importante, que é isso, é acessibilidade, ela caminha com a diversidade. Né? Hoje a gente tem pessoas que estão se descobrindo de algum nível de autismo, então entender como a gente acolhe essas pessoas, entendeu? Eu tenho um público de pessoas não ouvintes muito grande, que eu não até faço algum conteúdo para essas pessoas que também tem essa dificuldade. Uma pessoa não ouvinte, como ela frequenta uma balada aqui em São Paulo? Como é que ela namora, entendeu? Um cadeirante é a mesma coisa. Como ele faz tudo isso? Né? Eu conheci um cadeirante que a gente estava nessas questões, inclusive quero até entrevistá-lo também para falar dessas dificuldades do dia a dia. Porque como é que ele vai numa balada, como é que ele vai numa Bento Freitas? Ele é um urso, mas como é que o quanto é acessível, o quanto essas pessoas elas estão se preocupando com essa acessibilidade. Então, diversidade não é só ter pessoas diferentes, é sobre acessibilidade também. Isso é muito importante. Sim. E é isso, Di, muito obrigado pela troca, viu? Muito obrigado mesmo por compartilhar um pouco da sua história aqui com os Fabulosos. Agradeço demais, espero que a gente, em outro momento, que ele não vai daqui, gente, ele vai embora depois pro exterior de novo, não sei quando ele volta, mas quando ele voltar, vamos reunir aí uma galera, de repente fazer uma roda de conversa com homens trans, com mulheres trans, pra gente falar sobre as coisas boas e as dificuldades também. É importante a gente compartilhar para que o outro entenda que nem tudo tá resolvido e que também nem tudo tá perdido, porque algumas pessoas elas acham que, será que tem solução? Tem, se a gente se unir, né? Se a gente estiver juntinho, a gente consegue sim. Então, muito obrigado, viu, por esse Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Foi muito gostoso bater esse papo. E é isso, espero que esse conteúdo possa atingir as pessoas de uma forma positiva, né? Com certeza. E é isso aí, fabulosos. Eu vou deixar... Não esqueçam de compartilhar, acionar o sininho. Quem não me segue, siga. Eu vou deixar aqui também o Instagram dele. Ele usa pouco, porém manda uma DM lá, vai que ele manda um Max, né? Vai que ele manda foto que eu não vi ainda, né, gente? Quem sabe no final dessa entrevista eu veja. E é isso, fabulosos. Kisses. E nunca se esqueçam, não sejam menos que fabulosos.